nome é José Riso e eu fundei uma empresa de tecnologia chamada Pollux, que eu toco com mais 7 sócios há 22 anos e com muita paixão. E antes de começar, eu estou olhando aqui para vocês, tentando achar que é minha tribo, né? Eu sou aquela de 50 anos, mais ou menos 5 aí, né? Tem muito jovem aqui, mas acho que tem uma galera aqui, né? Dos 50 anos aí, tem sim. A gente é a turma do fliperama, né? Acho que os jovens hoje não sabem nem o que é o fliperama. Naquela época não tinha ainda o Atari, né? Não tinha computador para jogar, então a gente saía da escola e ia para o fliperama. E para quem pegou a primeira onda do fliperama, deve lembrar, né, que o clássico, né, o fenômeno era o Space Invaders, né? A gente tinha que ir lá derrotar esses caras, né, toda vez que a gente saía. Mas o primeiro contato que eu tive com esse jogo aqui foi um pouco antes. A gente teve a oportunidade de fazer uma viagem à Europa, visitar alguns países, mas a gente estava muito ansioso para ver o Tony. O Tony era um escocês que tinha sido nosso vizinho lá na Zona Norte, no Rio, por muito tempo. Ele era o goleiro do nosso time, chegou um pouco tarde no Brasil, não tinha muita habilidade, mas no gol ele era muito bom. E o Tony também estava lá ansioso, esperando a gente, né, e a gente foi então até a Escócia para fazer essa visita. O problema é que era janeiro, né, e era um dos invernos mais frios, né, que a Escócia tinha passado. O dia amanhecia ali pelas 10 horas, 2 horas já era noite, e a gente tentava jogar bola. O Tony estava lá esperando a gente com a bola, só que a grama estava congelada, era frio pra caramba e a gente não conseguia. Só que a gente tinha uma semana para passar ali, e o Tony começou a ver o nosso desespero, porque a gente era muito irrequieto, né? A gente queria fazer alguma coisa, até que ele falou assim, não, vou levar vocês para ver uma coisa nova. E a gente saiu andando ali pela rua, a cidade chamada Balloch, e aí entramos num pub. Eu comecei a pensar, por que um bando de garotos está fazendo num pub? Né? No pub a gente bebe, né? Só que lá no fundo do pub tinha aquela máquina, né, com aquela luz, um calor, né? E eu cheguei lá perto, e era o Space Invaders. E ali eu me viciei na hora, né? Eu coloquei ali a minha primeira moeda, fui destruído em menos de 20 segundos, mas nasceu ali uma paixão muito importante. Essa viagem, na verdade, ela é marcante para mim por 2 aspectos. Primeiro, porque foi uma chance de muito jovem ainda entender que a gente é cidadão do mundo, né? Que a gente mora no Brasil, que é o país que a gente ama, mas tem muita coisa aí fora para a gente ver, e ali eu tomei a decisão que em algum momento eu ia ter essa experiência de morar fora do país e aprender um pouco mais sobre o que acontece lá fora. E o Space Invaders, que logo depois chegou no Brasil, né, e eu estava aguardando ansiosamente, nessa época a gente tinha mudado para Petrópolis, tinha alguns fliperamas na cidade, mas mais perto da minha casa era um fliperama bem pequeno, chamava Stop Here Diversões. E só tinha uma máquina de Space Invader que todo mundo queria chegar. Então, quando eu entrava no fliperama, o dono do fliperama já botava a mão na cabeça. Não, de novo não. Porque eu botava uma ficha ali, eu ficava 2, 3 horas jogando com aquela ficha. E eu dava um prejuízo danado para o cara. Só que, a partir de um certo momento, eu comecei a ficar mais curioso, eu queria entender, na verdade, como é que aquele negócio funcionava, o que estava por trás daqueles marcianos ali, descendo, invadindo a Terra. E foi quando eu comecei a ler um pouquinho sobre aquela história lá dos Estados Unidos, do Steve Jobs, da Apple, né, criando ali a ideia do computador pessoal. Nessa fase eu já tinha mudado, eu estava morando em Recife, e foi justamente no período que eu entrei na universidade. E ali na universidade eu estava com aquele meu plano, né, lá de trás, e o mais natural era fazer engenharia, né, lá na Federal, e seria relativamente tranquilo fazer uma pós-graduação na Alemanha, era tudo muito fácil para isso, tinha bolsa, e eu estava ali naquele processo, só que a paixão pelos computadores, né, me fizeram encher tanto o saco do meu pai, falei, pô, preciso de um computador, eu tenho que aprender a programar, né, eu acho que até mais do que eu deveria, porque com a reserva de informática, né, os computadores pessoais eram caríssimos no Brasil. O Apple II não vendia aqui, mas tinha uma empresa chamada Microdigital, quem é da época talvez lembre, que fez um clone do Apple II, chamava TK2000. E meu pai fez um leasing, era tão caro que ele fez um leasing e me deu um TK2000, e ali eu comecei a programar. E eu vi que eu gostava mais de programar do que de jogar. Eu comecei a fazer jogos, o Basic uma hora não atendia mais na velocidade, eu aprendi Assembly, e aí na universidade vieram os professores, na época da Universidade de Santa Catarina, e eu comecei a aprender C, e eu estava no meio disso, falei, cara, eu não vou esperar. Né? Até porque essa revolução toda da tecnologia, ela não está acontecendo na Alemanha, ela está acontecendo nos Estados Unidos. Então, para fazer a história curta, eu não quis esperar, eu tranquei a universidade lá em Recife, fiquei 1 ano trabalhando, dando aula de programação, naquela época de C, e em 89 eu desembarquei nos Estados Unidos para fazer engenharia, né, e para perseguir esse sonho aí de entender mais nessa tecnologia dos computadores. Eu sabia que não ia ser fácil,
porque graduação não tinha bolsa. Aí eu fui lá e eu não conhecia ninguém. Imagina que eu fui para os Estados Unidos sem conhecer uma única pessoa naquele país. Então eu cheguei lá, eu falei, poxa, aqui vai ser dureza, porque é muito caro estudar lá, né? Você tinha que pagar a tuition da universidade, tinha que se manter. E por mais que meus pais estivessem fazendo um sacrifício imenso, né, para todo mês ou a cada 2 meses me mandar uma grana, era longe do que eu realmente precisava. Então eu sempre tive que trabalhar, comecei trabalhando no restaurante universitário, trabalhei depois na engenharia e, no fim, estava trabalhando para o governo americano, num laboratório de pesquisa, mas eu precisava fazer bico, né? Não tinha jeito, eu tinha que fazer bico toda hora. Mas isso para mim era tranquilo, né? Porque tendo passado a infância e parte da adolescência do Rio, na Zona Norte, numa rua que tinha uma gangue de mais de 30 moleques, a gente aprontava o tempo inteiro. E não tinha tempo feio, não, né? A gente queria comer uma pizza, sabe aquela pizza deliciosa, massa de pão, mussarela, 3 fatias de tomate e um orégano por cima? Era a pizza que tinha. A gente queria comer pizza, a gente catava manga, saía andando nos prédios da vizinhança, vendia, ia lá e comia a nossa manga. Tinha que comprar uniforme para jogar futebol. Pô, época de São João, fazia barraquinha. Não tinha São João, fazia pedágio na rua. Então, se virar era uma coisa que para mim era natural, né? Assim, pô, precisa de dinheiro, você tem que ganhar dinheiro. Então, lá nos Estados Unidos, eu consegui fazer isso. Eu consegui estudar, trabalhei, né, e fiz os meus bicos lá, né? Talvez o auge tenha sido um carnaval em fevereiro, embaixo de neve, que botei lá 1000 pessoas para sambar. Foi muito engraçado aquilo ali. Bom, tendo essa experiência, né, e vendo um ambiente lá nos Estados Unidos, onde nem todo estudante estava lá para ir para uma grande empresa, eu vim totalmente convencido de que eu queria ter um negócio e que era um negócio na área de tecnologia, né, porque era realmente a minha paixão. E eu também, por alguma razão, né, imaginava que eu queria morar em Santa Catarina. Acho que eu tinha uma intuição que eu ia achar a mulher da minha vida e deu certo. E eu consegui conciliar as duas coisas. Eu encontrei uma empresa muito bacana para trabalhar, porque, por mais que eu quisesse empreender, estava claro que eu precisava ter um pouco de experiência de trabalho, entender um pouco a parte de vendas, né, como é que eu ia me virar. E eu achei a Embraco, que é uma empresa que fica em Joinville e fazia compressores. E eu dei muita sorte, né? Realmente eu dei muita sorte, porque eu entrei na Embraco num período de forte expansão. A Embraco, que é uma empresa que naquela época era brasileira, depois virou americana e agora virou japonesa, né, tinha um time muito aguerrido de brasileiros que queriam ganhar essa competição. Era competir com o japonês, com o escandinavo, com o americano, mas para ter esse grau de competição, a gente precisava fazer os compressores cada vez mais baratos, com mais qualidade, com mais produtividade. E eu caí justamente num time que tinha essa função, né, de buscar tecnologias que fossem dar essa competitividade que a empresa precisava. Pô, e era tudo o que eu queria. Não tinha internet ainda, então eu saía pelo mundo buscando soluções de sistemas de visão, robótica, trouxemos impressora 3D, sistemas de CAD avançado. E ali, para mim, não foi nem difícil ter um insight, porque a gente aplicava as tecnologias e a gente conseguia enxergar o impacto positivo que elas tinham. Eu falei, poxa, se isso funciona para a Embraco, isso aqui tem que funcionar para qualquer empresa, né? E qual era a grande sacada? Eu tinha percebido que essa tecnologia não estava tão facilmente disponível no Brasil. A gente tinha que ter alguém justamente fazendo isso, disponibilizar isso aqui no Brasil, né, com suporte local, para que a indústria brasileira, então, pudesse avançar. E a ideia estava lá, e eu comecei, então, realmente a pensar, bom, de repente, essa é a grande ideia. Mas a grande mudança aconteceu um pouquinho depois. Eu já estava na Embraco, nessa época, trabalhando como coordenador de um projeto, de um compressor global, e eu tive que ir para os Estados Unidos passar uma temporada. E quando eu cheguei lá, eu me conectei com um amigo da universidade, que era o Hitendra Patel. A gente ficou muito amigo, né, na época eu fazia engenharia, ele também, a gente jogava futebol, e ele estava trabalhando em Chicago, na Motorola. Eu estava numa cidade relativamente perto, a gente começou, então, a trocar as primeiras ideias do que viria a ser uma empresa de tecnologia. Mas o mais marcante, na verdade, nessa viagem não foi isso. O que aconteceu foi o seguinte, eu consegui cavar com a Embraco para, durante aquele período, fazer um curso curto, né, para executivos na Universidade de Purdue. Então, eu ia lá fazer esse curso, então tinha aula de negociação, finanças, estava meio chato, né? Mas tinha uma professora, né, que tinha uma matéria que fazia a gente realmente refletir muito sobre a gente mesmo, né? E se a gente for pensar, a gente para muito pouco para fazer autorreflexão. Será que a gente está no caminho certo? Será que a gente não deve estar fazendo uma coisa diferente? E as aulas dela eram essa provocação, né, de você realmente parar e pensar o que você está fazendo com a vida, né? E a mensagem era forte. Pessoal, a vida é muito curta, né? Você tem que realmente parar e pensar se o que você está fazendo está ligado ao que você gosta, às suas paixões.
E eu estava ali doido, porque eu falei, cara, eu quero empreender, eu sei que é isso, né? E aí, no último dia, o exercício que ela passou foi o seguinte, ela deu para a gente um envelope, uma folha de papel, e falou assim, ó, coloquem aí o endereço de vocês no envelope, e nesse papel vocês vão fazer uma carta para vocês mesmos. E eu vou entregar essa carta, eu vou postar ela daqui a 1 ano. E você vai ter que escrever nessa carta onde você vai estar e o que você vai estar fazendo daqui a 1 ano. Pô, era a deixa que eu precisava. E eu fui lá e mandei. Olá, Riso, tudo bom? Poxa, estou vendo que você não está mais na Embraco. Você está numa sala menor, né? Mas eu acho que essa sala é do seu negócio. E você deve estar feliz pra caramba, né? E aí eu selei a carta. Por alguma razão, eu nunca recebi essa carta. Acho que o selo que ela botou não dava para chegar ao Brasil. Mas ali foi o meu day one, porque eu voltei turbinado para chegar no Brasil e começar o negócio. E era isso que eu estava preparado para fazer. Né? Lá da discussão com o HP, que depois virou meu cofundador e até hoje é um conselheiro da empresa, mora lá em Boston. Eu falei assim, bom, vamos começar. Só que tinha uma surpresa ali me aguardando. A minha família não era de empreendedores, meu pai é engenheiro, minha mãe era professora, mas se aposentaram e acabaram indo para Santa Catarina e resolveram montar um pequeno negócio. Quando eu cheguei dessa viagem, eu vi que aquele negócio tinha dado errado, né? Não por falta de trabalho, eles se empenharam bastante, mas é realmente um negócio que você não entende, comércio. E aí, quando eu me dei conta da situação, o negócio estava quebrado e tinha uma dívida bem grande, e eu lembrei que lá atrás eu tinha assinado como fiador, eu era o avalista daquilo tudo, né? Então, a dívida caiu no meu colo, mas, para mim, aquilo faz parte, né? Eu acho que um pouco do empreendedor é isso, esse desprendimento. Foi um negócio que não deu certo, vamos para o próximo. De maneira alguma, aquilo foi um desestímulo. Eu tinha um carro que eu adorava, né? Não sou muito de carro, mas eu tinha comprado aquele carro há pouco tempo, eu vendi o carro, né? Comprei um que o pessoal chamou de presuntinho, né? Porque não era um carro muito legal, eu vendi um carro muito bacana, comprei um carro, paguei uma parte da dívida, consegui financiar o resto, e aí eu decidi começar a empresa. Só que eu estava realmente sem dinheiro, mas eu não queria mais esperar, a decisão não, né? A empresa vai começar. E então eu falei, cara, para começar isso eu vou ter que trazer mais pessoas, né? Eu não consigo sozinho tocar esse negócio, eu vou ter que convidar, né, alguns caras para virem fazer parte desse negócio. Bom, o que eu fiz? Eu preparei lá um cenário lá em casa, botei uma cervejinha para gelar e convidei 4 colegas da Embraco para um bate-papo. Eles não tinham a menor ideia do que se tratava. Chegaram lá em casa e eu falei, galera, é o seguinte, nós estamos começando aqui o que vai ser a grande empresa de tecnologia do Brasil. Essa é uma oportunidade que só vai passar uma vez na vida de vocês. Quem topa entrar nessa empresa? Pô, os caras, né, tomaram um susto, todo mundo trabalhando na Embraco, a Embraco paga bem salário, mas era bastante tentador, o que eu faço, o que eu não faço. Bom, verbalmente os 4 toparam começar o negócio. E aí a gente, então, avançou. Cara, o primeiro ano foi muito difícil. Eu saí da Embraco, eu não tinha dinheiro no banco, e eu sabia que fazia sentido, né? Aquela ideia de trazer tecnologia para a indústria, né, fazia todo sentido. Mas a gente tinha subestimado quão difícil é você vender, né? Porque uma coisa é você vender para a pessoa que tem aquela coisa emocional, uma coisa é você vender para uma grande empresa que tem um time por trás, né, sempre buscando a melhor compra, eliminar riscos. Então era muito difícil para uma multinacional dar para a gente um projeto relevante, porque a gente era um monte de garotos, a gente não tinha história, a gente não tinha cliente. Então a coisa foi realmente ficando difícil. A gente conseguiu um pequeno projeto aqui e outro ali, mas o tempo foi passando, né, cada final do mês não tinha salário. Ali eu aprendi que é possível viver na base de pão e cerveja, é possível, tem bastante caloria, você consegue se manter, né? Eu sei que bem antes do final do primeiro ano, dos 4 que toparam vir, 3 já tinham pulado fora, né? Ficou o Geraldo. O Geraldo, na verdade, foi uma indicação de um desses 4 que veio, segurou a onda, né? E está lá com a gente até hoje, né? Se tornou um puta cara de vendas, está hoje à frente de uma unidade super promissora que a gente tem, que é a robótica. E o Adama era nosso primeiro estagiário, a gente tinha contratado ele do Senai, ele era quase que uma criança, acho que ele tinha 15 para 16 anos, segurou a onda, trabalhou com a gente, quando as coisas melhoraram, veio para São Paulo, fez engenharia, né, e hoje está à frente do nosso time de service, que é fundamental para manter, né, os nossos índices de satisfação com o cliente. Então, segurou a onda e está lá também. Bom, mas a gente não ia desistir, né? Não passava pela cabeça, em nenhum momento, que a gente ia deixar aquilo. Então, a gente insistia, né? Normalmente, a gente saía lá de Joinville e vinha passar a semana em São Paulo, no Rio, né? Toda semana. Acho que foi a única época da minha vida que eu usava terno, né? Porque a gente competia com os caras dos Estados Unidos, da Alemanha, então a gente parecia até um pouco mais velho do que a gente era. E eu me lembro que, normalmente, a semana terminava na sexta-tarde, com a última visita a um cliente,
e a gente fala, pô, obrigado pela oportunidade, pensa com carinho, né? A gente é uma empresa boa, infelizmente a gente tem que agora pegar o nosso voo, né? Mal sabia ele que era um voo rasteiro que saía do Tietê, né? Mas era assim, né? E a gente rodava tudo aqui no Fiat Uno, até que um dia, né, acho que essa é a coisa do empreendedorismo, né? É essa insistência, né, essa vontade de fazer acontecer, né, que eu fui lá no Rio de Janeiro e a gente conseguiu, então, convencer o diretor industrial de uma grande farmacêutica que a gente tinha solução para garantir a qualidade dos medicamentos que iam para o mercado, né? Essa não foi uma decisão fácil, porque imagina, você está colocando na mão de uma empresa a qualidade, a marca de uma empresa de renome, né, que se tiver um caso de problema no mercado, vai ter muita dificuldade. Ele olhou para a gente, pensou um pouco e deu a oportunidade. Esse projeto que nós ganhamos, que foi um projeto de $250 mil na época, ele foi muito mais do que o dinheiro que entrou, né? Ele, na verdade, abriu todo um horizonte, porque agora a gente tinha uma referência, né? Nesse meio tempo, né, ainda lá em Joinville, para aproveitar que o momento era bem incerto, né, e a gente ainda com bastante dificuldade, eu acabei casando com a Lu, já encomendamos a Fernanda, né, vamos embora. A partir, então, desse momento, desse primeiro projeto, a gente estava com muita fome, e agora a gente tinha uma referência, e a gente trabalhou muito duro, e a gente começou a levar esse sistema para todas as farmacêuticas do Brasil. Era Roche, era Merck, era Novartis, era uma atrás da outra, Boehringer Ingelheim. A coisa começou realmente a dar muito certo, e a gente conseguiu mostrar que a nossa ideia ela tinha fundamento, né, porque essas empresas queriam alguém aqui no Brasil para trabalhar com eles. E a gente avançou e acabou chamando a atenção de um investidor que estava justamente nesse momento buscando empresas de tecnologia para investir, olhou o nosso negócio, achou que era bacana e aportou lá $1 milhão na época na empresa. Esse dinheiro chegou num momento bacana, a gente conseguiu dar uma estrutura legal à empresa, chegamos a 50 pessoas, né? E a empresa, apesar de ainda não ser muito grande, era bastante lucrativa, porque uma coisa legal da tecnologia é que quando acerta as margens são muito boas, né? Você tem ali uma parte importante que você não está vendendo uma commodity, você está vendendo coisas realmente que são caras, né? E a margem está ali presente. E aí a gente chegou em 2001. 2001 para a gente foi um ano que fechou, né, eu diria com chave de ouro, esse ciclo, né, da empresa startup. A gente, naquele ano, ganhou o prêmio da FINEP de inovação, que é um prêmio bastante, né, prestigiado aqui no país. Eu tive a sorte de ser escolhido empreendedor do ano pela Ernst Young, que é um prêmio que continua existindo, mas a cereja do bolo foi ter virado empreendedor Endeavor já em 2001, no segundo ano em que a Endeavor estava avançando aqui. E a gente, então, se sentiu bastante encorajado com aquele negócio para dar um salto maior. A gente queria agora levar a Pollux para um outro patamar. E aí, já no começo de 2002, a gente engajou num outro processo para levantar uma rodada ainda maior de investimentos, e o plano era muito mais arrojado. A gente conseguiu atrair um investidor bem grande, famoso aqui do país, e montamos uma estratégia muito forte de, ao mesmo tempo, fazer uma expansão geográfica para o México, para replicar o modelo lá, e aqui no Brasil avançar em outros segmentos. O plano, né, era muito agressivo. Então, eu me lembro que na época, e era um momento assim, de muita alegria, né, a gente vendo aquilo acontecer, e foi um pouco como foi falado agora, né, o meu tempo ali era praticamente todo gasto entrevistando pessoas, né, aí entrou aquela coisa do CFO, do COO, né, estrutura, project manager, etc., mas a gente estava bastante convicto, né, de que a gente tinha alguma coisa que ia dar certo. Então, preparamos, né, esse time, a empresa chegou a 120 pessoas, né, e era como construir um foguete. A gente estava ali montando o foguete para decolar. E aí, em 2002, saiu o resultado da eleição, né, e mudou radicalmente a situação da economia, né. Para quem lembra, né, como agora, o dólar chegou a 4 também. Só que 4 naquela época, se a gente atualizar pela inflação, é 8 hoje, né? E a gente tinha um problema porque uma parte importante do aporte, que foi em reais, era para ser convertido no aporte no México em dólar, que já estava carimbado. Então, assim, acabou indo muito mais dinheiro para lá. E no México a gente ainda teve um outro problema, porque o cara que a gente contratou para ser o nosso gerente comercial viu que ali realmente tinha um potencial interessante, atravessou a gente, foi falar com um cara estratégico nosso nos Estados Unidos e convenceu ele de que seria melhor vir direto para o México, deixando a gente de lado. Aqui no Brasil a situação também não estava muito fácil, porque
a indústria ainda não tinha se convencido de que o novo governo não ia fazer alguma coisa mais radical e parou de comprar, entrou naquele compasso de espera. Então entrou 2003 e a gente se viu com dinheiro indo em grande escala para o México, um custo fixo super elevado na empresa e as vendas que não aconteciam e não havia uma grande previsão de quando havia uma melhora. Ou seja, o foguete que a gente trabalhou forte um ano para construir, pum, explodiu. E o dia da explosão, na verdade, eu me lembro bem, estava em março, e era muito claro, não tinha como consertar a tempo. A gente viu o dinheiro no caixa descendo, e por mais que eu estivesse internamente lutando contra a ideia, o nosso grande custo era a folha de pagamento. Uma empresa de tecnologia, normalmente é isso, são pessoas. Então, eu fui para casa e realmente pensei e falei, olha, a única solução aqui é a gente fazer uma redução, e uma redução importante, porque não adianta a gente ficar agora cada semana reduzindo o time. E aí eu voltei no dia seguinte na empresa, reuni toda a empresa e falei, olha, a situação é essa, vocês conhecem, todo mundo sabe, e não tem como a gente seguir adiante, amanhã metade de vocês não vai estar mais aqui na empresa. E aí a gente fez, então, o processo de demissão de 60 empresas. A gente acabou, naquele período também, acabando com um negócio de internet que a gente tocava em paralelo, que fazia site, que estava entrando naquela onda do e-commerce, mas que, para o nosso negócio, era quase que uma distração. Então, a gente sofreu aquele baque. Por muito tempo, eu confesso para vocês que toda vez que eu me lembrava daquele dia, eu me sentia mal, porque parecia que tinha sido um erro, quase que um estigma. Eu nunca tinha demitido uma pessoa, e demitir 60 pessoas não é uma coisa que você quer, até porque o empreendedor não se vê dessa forma, a gente está aqui para criar empregos. E por muito tempo eu olhava para aquilo e me sentia mal. Hoje, eu vejo que, no fim das contas, foi o que salvou para a empresa, e, na verdade, acaba acontecendo. Eu acho que todo mundo, toda empresa está sujeita a uma coisa dessa, é bola para frente, se tiver que fazer de novo, a gente vai fazer. E aí a gente levou um tempo para reorganizar a empresa. A gente nunca se desmotivou. Por mais que o baque tenha sido grande, eu acho que muito pouco tempo depois a gente recuperou o clima positivo na empresa e a gente precisava voltar a crescer. Nessa época, o meu irmão, Flávio, que tinha terminado engenharia na Itália e morava lá, veio passar férias no Brasil. E aí, conversando com ele, eu falei, Flávio, por que você não vem para cá trabalhar com a gente? Estou precisando de um engenheiro mecânico bom para dar vazão aqui. A gente precisa fazer máquinas mais sofisticadas, maiores, até para a gente aumentar a receita. Ele topou, veio, montou um time bem pequeno, a maioria eram estagiários, e começou ali um embrião do que é hoje o nosso grande negócio de linhas de montagem, e que ele está à frente até hoje lá, puxando daquele jeito italiano que ele adquiriu lá. Porra, vamos lá, vamos fazer essa merda, porra! Esse é meio que o jeito do Flávio tocar o negócio. Mas na indústria automotiva é um pouco assim mesmo, então você tem que funcionar dessa parte. Bom, chegou em 2007, a situação estava relativamente contornada e a gente se sentiu realmente forte para crescer novamente e precisava fazer projetos maiores. E a gente, então, decidiu, efetivamente, daquele time de máquinas, entrar no segmento de linhas de montagem, que são projetos maiores e mais complexos. E a gente ficou assustado com a velocidade com que os pedidos entraram. Estava claro que havia uma demanda importante para linhas de montagem desassistida. Então, os projetos entraram em 2008, a gente passou por uma curva de aprendizado maluca, de nunca ter feito uma linha para fazer linha. Essas linhas são projetos maiores, são projetos mais complexos. E a gente fez linhas que a gente se orgulha muito até hoje. 10 anos depois, a gente ainda tem os vídeos, a gente olha aquelas linhas que a gente fez. Eu me lembro que uma linha, quando a gente entregou numa fábrica, veio um pessoal de fora olhar a linha e falou assim, quem fez essa linha? Não, foi a Pollux. De onde esses caras são? Não, são aqui do Brasil. Não, mas aqui no Brasil vocês fazem uma linha dessa? Não. Foi feito por ele. Ah, mas então alguém fez o projeto, eles fabricaram. Não, eles projetaram e fabricaram. Essa linha não existia antes. Isso deixou a gente muito orgulhoso do que a gente vinha fazendo, e a gente começou a trazer essas linhas para dentro. Até que em 2010 aconteceu o oposto de 2003. Essa crise que veio agora, ela era o contrário, porque em 2003 a gente tinha muita gente na empresa e pouco trabalho. Em 2010 aconteceu o contrário, a gente trouxe muita coisa para fazer, o time era pequeno, a gente estava atabalhoado, a gente não conseguia contratar gente na velocidade, e a gente não tinha uma metodologia muito sólida para lidar com aquilo tudo. E aí a nossa vida realmente virou um inferno, porque os clientes estavam ali fazendo pressão, tinha muita coisa acontecendo, era a linha que estava precisando ser terminada para o lançamento do carro. E eu me lembro que eu chegava de manhã para trabalhar, 5 minutos na minha mesa chegava um cliente, porque os clientes mudaram para dentro da Pollux, e falava, Riso, precisa botar mais gente lá para fazer os painéis elétricos, a gente tem que terminar isso rápido. Eu chamava o coordenador, bota uns caras lá, porque senão o cara vai ter um piti aqui.
Aí dava 10 minutos, vinha outro cliente. Pô, estava indo bem lá, tiraram os caras da minha linha e fui para lá. E a gente ficava ali tentando fazer aquilo funcionar. E eu me lembro que o auge foi quando um cliente nosso, né, para o qual a gente estava fazendo uma linha bastante desafiadora, né, um fabricante de caminhões, vendo que a linha estava atrasada, puxou lá uma cláusula que eu acho que a gente não tinha nem lido, né, de que ele podia exercer lá uma cláusula de multa, era uma multa tão pesada que provavelmente ia quebrar a empresa. E eu falei, caramba, agora... E eles deram para a gente 1 mês para terminar a máquina. E era uma máquina muito complexa. Para vocês terem uma ideia, eles tentaram fazer essa máquina na Suécia e não conseguiram. E o cara, então, botou a faca no pescoço. Porra, eu larguei tudo que eu estava fazendo, né, dentro da minha função, fui para a fábrica, né, juntei a galera que estava lá e falei assim, moçada, agora é questão de honra, a gente tem que fazer esse negócio aqui dar certo. E a gente entrou num ritmo pesado de trabalho. A gente começava às 7 da manhã, ia normalmente até 10, 11 da noite, saía, tomava uma cerveja no boteco do lado para ver quanto a gente tinha progredido, mais ou menos planejar o dia seguinte, e nisso a gente foi. E era de segunda a segunda por 4 semanas seguintes. A gente fez a linha, a gente fez a máquina, e é impressionante, ela funcionava igual um relógio, nem o cliente acreditou. E para a gente, então, aquele esforço, ele foi um motivo de orgulho, né? Acho que todo mundo que faz parte desse time lembra como é que a gente criou ali, né, aquele senso de time, e a gente tinha conseguido. Mas para mim estava claro, ninguém resiste a um ritmo desse de trabalho. E a gente realmente precisava consertar as coisas. A gente tinha feito alguns benchmarks em empresas maiores que faziam linhas, algumas na Europa, né, uma no Canadá, e aí a gente ficou sabendo de uma empresa em Denver que tinha adotado uma forma diferente. A maneira clássica de você conduzir projetos desses é uma estrutura matricial. Você tem especialistas lá em cada área, o coordenador entra e forma um time, faz o projeto e retorna os recursos. Só que isso ficou muito complicado. E esses caras, nos Estados Unidos, eles pensaram diferente. Vamos trabalhar com times pequenos, que não se desfazem e que são completamente focados no projeto, do líder, projetista mecânico, etc. É aquele conceito que o Jeff Bezos chama de, acho que é two pizzas team. É um time que 2 pizzas tem que alimentar. E é um time de alto desempenho. A gente fala, pô, esse negócio faz sentido, definimos que a gente ia mudar aquilo, fizemos essa mudança. No processo, a gente melhorou a gestão de projetos, a gente viu que os resultados começaram a funcionar, e hoje a gente não tem dúvida de que foi certo, porque hoje a Pollux é benchmark em gestão de projetos complexos, como são os de linhas. Mas aí, ali por 2013, a coisa ainda não tinha feito o efeito total que a gente imaginava, e a gente ainda estava meio que andando de lado. Eu me lembro que eu estava em São Paulo, a trabalho, e aí eu recebi uma ligação da Endeavor, né? E a Endeavor falou o seguinte, a gente precisa bater um papo. Eu falei, tá bom, eu chego no hotel, eu estava no Ibis, ali perto do Shopping Morumbi, e a gente combinou ali no início da noite, o pessoal foi lá. E aí, eles chegaram e falaram, olha, Riso, a gente está com um problema aqui que é o seguinte, porra, a Endeavor ela precisa de empresas que sejam um modelo de alto crescimento, né? Pô, e a gente gosta da Pollux, mas vocês têm que realmente achar uma fórmula de alto crescimento, né? Vocês estão crescendo, mas não é a velocidade, né, que representa o que a gente entende como alto crescimento, né? Pensa aí numa forma diferente. Eu me lembro que eles saíram, eu subi para o quarto, e eu estava bem chateado, porque aquilo foi meio que um puxão de orelha, porque eu pensei assim, cara, a gente está trabalhando tão duro, né, a gente acabou de fazer essa reformulação, a gente está batalhando, em algum momento esse crescimento vai vir. Mas, ao mesmo tempo, aquilo realmente foi para mim um alerta. Falei, poxa, talvez todo esse esforço não esteja sendo suficiente para a gente dar essa escala que a gente precisa, né? Pode ser que tenha alguma coisa errada. Eu demorei pra caramba para dormir, foi bem difícil. No dia seguinte, eu acordei, a hora que eu já recobrei a consciência, esse negócio veio na minha cabeça de novo. Eu me lembro que eu fui tomar um banho, e aí no chuveiro eu comecei ali a me animar, e quando eu saí, eu me encontrei no espelho, né? E eu nunca falei isso em público, tá? Mas eu fiquei olhando ali para o meu rosto por um tempo, eu não sei por quanto tempo, né? Olhei, e aí a minha cabeça estava a mil, eu falei, pô, Riso, eu acredito em você pra cá. Vocês sabem a palavra, né? A gente vai virar esse negócio. E aquilo ali, para mim, não sei se pode ter 2 day one, né? Um foi aquele lá, esse aqui para mim foi um outro day one, porque eu senti uma energia tão forte, né, invadindo, que eu quase que levitei. E eu falei, porra, eu preciso fazer esse negócio dar certo, né? Talvez o caminho seja outro. E dali para frente eu me dei essa missão. Eu vou transformar a Pollux numa empresa de escala rápida. Tem que ter uma solução para isso. Nessa época, quando eu cheguei em Joinville, eu já vinha conversando com o Natanael. Natanael era um cara que tinha feito o ITA, foi fazer o MIT, e através da Endeavor, ali por 2002,
ele veio fazer um trabalho com a gente, e a gente ficou amigos. De lá ele seguiu uma carreira em consultoria e tal, e agora ele estava como executivo na Embraco, era o diretor de marketing, e eu vi que ele tinha ali um jeito para querer empreender também, e aí naquele papo vai, papo vem, eu falei, porra, cara, por que você não vem para a Pollux? A gente vai fazer esse negócio agora avançar rápido, e ele veio, né? E o bom da vinda dele é porque não só era mais uma cabeça ali para ajudar a gente a pensar, como ele acabou compartilhando comigo boa parte do trabalho que eu ainda fazia e que me tomava muito tempo. Então, aos pouquinhos, ele falou, Riso, deixa que eu cuido aqui da área financeira, deixa que o RH eu olho e tal. E aquilo acabou me dando um pouco mais de tempo para focar e realmente procurar soluções para o autocrescimento. E aí foi nesse momento que duas coisas aconteceram. Eu de tanto procurar, acabei encontrando uma metodologia, né, que estava sendo divulgada lá nos Estados Unidos, que por coincidência chamava Scaling Up. Né, o cara que fez esse livro chama Verne Harniss. Eu estava ali, né, aí eu fui lá na Amazon, baixei aquele prefácio, e o que me chamou a atenção foi o seguinte, logo de cara ele falava assim, são muito poucas as empresas, as startups, que sobrevivem e que conseguem chegar a uma receita anual de 10 milhões. Mas o que ninguém fala é que são muito menos ainda aquelas que conseguem sair de uma receita para 10 e para 100 milhões. Esse é o Scale Up. Pô, eu falei, é isso, né? Baixei o livro no Kindle, eu li ali rapidinho, e eu vi, realmente é difícil, você tem que pensar de uma maneira diferente. Para escalar nessa velocidade, você precisa realmente ter um modelo escalável, e talvez a gente não tivesse isso na Pollux. Eu entrei na Amazon, comprei 15 livros, a hora que eles chegaram, eu dei lá para os meus sócios, falei, ó, presente de Natal, em janeiro, todo mundo aqui de volta com a metodologia na cabeça. E aí a gente começou, realmente, através da metodologia, a pensar em formas diferentes para fazer a coisa funcionar. E aí duas coisas aconteceram. Nós aplicamos essa metodologia que ela é relativamente simples. Ela basicamente pega o negócio e destrincha em 4 dimensões, que é a estratégia, a execução, as pessoas e o caixa. A gente aplicou aquilo para linhas de montagem e a curva começou a crescer rápido. Mas ainda faltava uma coisa, né? A gente não tinha ainda achado o santo graal, que é a receita recorrente. Na nossa indústria era difícil. A gente falou, pô, tem que ter uma solução para isso, deve ter uma maneira de fazer. E a gente estava, naquela época, começando a implementar um número cada vez maior de robôs nas fábricas, né? Porque o robô dá produtividade, o robô elimina atividades que são perigosas para as pessoas, e a gente via que a curva no Brasil era muito lenta. Né, para vocês terem uma ideia, Coreia e Japão têm 500, 600 robôs para cada 10 mil pessoas, a Alemanha em torno de 300, e no Brasil 10. E a coisa não ia. E a gente foi procurar entender, e os clientes falaram assim, olha, temos 2 problemas aqui. Um é o capital para investir. Numa economia muito instável, é difícil você aportar muito dinheiro e uma célula robotizada não é barato, e falta também conhecimento e suporte para isso acontecer. E a gente foi fermentando ali aquelas ideias, né? E aí, se vocês lembram, né, um pouquinho antes ali, a gente teve um dos grandes casos de sucesso na Endeavor, que foi o Wilson Poit, né? Acho que todo mundo lembra. Né? E o Poit fazia o quê? Pô, o Poit alugava geradores. E aí, bingo, vamos alugar robô. E a gente, então, criou esse modelo, né, de alugar robô. No começo, a indústria estranhou, mas a coisa começou a crescer, linhas e máquinas foi decolando, o negócio de robô foi acelerando, e a gente falou assim, pô, esse método é bacana, porque, inclusive, uma coisa que ele fala, esquece aquele planejamento anual. Você tem que, pelo menos a cada 3 meses, revisitar a sua estratégia, ver como é que está a sua execução. E pessoas, é o seguinte, você tem o melhor time que você pode ter, se não tem, trabalha em cima disso. E o caixa, né? Projetar o caixa para garantir que a coisa vai dar certo. 2016, eu vim para São Paulo fazer uma fotografia na Editora Abril, com mais 2 empreendedores. A gente estava representando as 3 empresas que mais tinham crescido nos 2 anos anteriores. Um até 10 milhões, um de 10 a 100, a gente, e um acima de 100. 2018, a gente está fechando o ano com os projetos que já tem em casa, com uma receita 6 vezes maior do que a de 2013, foi quando a gente teve aquele papo reto com a Endeavor. Ou seja, é possível, né? A gente está aí em vias de atingir a marca de 100 milhões, preparando agora o foguete para os 500. E eu me lembro que há pouco tempo eu dei uma entrevista e um cara falou assim, pô, Riso, ouvindo aí toda a tua história, né, toda essa confusão, agora você está com um negócio sólido, tranquilo, né, deve dar um alívio. Eu falei, cara, eu estou tudo menos aliviado e de sólido aqui não tem nada. Né, da maneira como a gente é arrojado
né, e a gente arrisca, né, e em nenhum momento eu me sinto assim, né, eu me sinto, na verdade, como a gente tendo ainda muita coisa para fazer. Até porque, assim, na Pollux, o que a gente faz assim, né, não tem distribuição de dividendo. O negócio começa a dar dinheiro, ele financia o próximo. Então, o negócio de sistemas de visão financiou as linhas agora estão financiando os robôs, né, e estão financiando também toda uma área de digital que nós criamos lá para a parte de software, né, deep learning e assim por diante. E é assim que a gente tem tocado a empresa. E aí, voltando um pouquinho lá para a questão do Space Invader. O Space Invader, para mim, ele tem essa conotação até afetiva, né, porque eu reconheço que por trás desse jogo aqui tem muito do que eu fiz. Mas eu estou trazendo de volta a ideia do Space Invader porque ele também é uma metáfora bem bacana para como é que é o negócio. Para quem não conhece esse jogo, imagina lá, você tem lá os marcianos vindo, você está aqui embaixo no canhão laser, você tem que se movimentar, né, e ir matando eles antes que eles cheguem na Terra. E aí duas coisas acontecem. Você precisa de uma estratégia, né, se você não tiver uma estratégia, você não vai conseguir, e ao mesmo tempo você tem que ser rápido ali e executar muito bem. E o negócio é mais ou menos dessa forma. A gente agora, prevendo o que vai acontecer, resolveu trazer mais uma pessoa para o time, né? A gente viu que praticamente tudo na área industrial está indo para uma conversão com a área de TI, que é uma área onde a gente quer ganhar experiência. Então, a gente foi buscar um cara, que é o Ricardo Gonçalves. Ele estava como CEO de uma empresa de TI grande do Brasil, mas nos Estados Unidos. Veio para cá trazer essa experiência de TI e também ajudar a gente a formar essa máquina de vendas mais poderosa. Então, agora a gente olha e a gente está de novo naquele mesmo ciclo. 4 eleições presidenciais depois, nós estamos montando novamente um foguete. Esse foguete agora ele é mais robusto, né? Ele está mais instrumentado, então a chance dele decolar é maior. Eu queria encerrar falando um pouquinho dessa questão da jornada do empreendedor, né? Eu acho que, como foi falado aqui, engana-se quem pensa que o empreendedor está nessa para ganhar dinheiro, né? Não está. Eu tenho certeza que existem formas mais fáceis e mais simples de ganhar dinheiro. Até porque, né, o que faz, a grande característica do empreendedor é esse desprendimento em relação a dinheiro, a coisas, né, porque a gente, a cada projeto, coloca tudo de novo em risco. E assim a gente vai avançando. Eu acho que o que caracteriza realmente o empreendedor é aquela coisa que foi falada, é aquela força interior, né, que a gente tem, que a gente não sabe muito bem de onde vir, que é de fazer. Né? Nosso negócio é fazer, é ver aquela coisa sair do papel, é criar um desafio, né? É buscar o limite. Isso é o que realmente motiva a gente, associado a um otimismo, né, que quase beira a insanidade, porque a gente realmente pensa, né, que vai dar certo, e a gente aposta que vai dar certo. E tem mais, se não dá certo, a gente vai lá e faz dar certo na marra. Né? É assim que a gente avança. Então, eu olho para a situação do Brasil, né? A gente está no momento que eu acho que é bem importante. Ele é um momento confuso, né? Mas que eu acho que lá na frente a gente vai olhar e vai ver que esse país realmente passa por uma transformação, né? Eu fico bem chateado com essa coisa do eles contra nós, né? Também fico intranquilo com esses extremismos. Porra, mais do que nunca a gente tem que unir forças, né, para tirar isso. Mas o que mais me preocupa é ver que ainda tem tanta gente, né, aqui no Brasil que acha que só reclamar das coisas vão fazer com que as coisas resolvem. Né? Reclama, aponta os problemas, mas não faz nada. Então, acho que é por conta disso, pessoal, que nós, empreendedores, estamos vivendo um momento onde a nossa missão é dupla. Não só a gente tem que trabalhar com força, né, com determinação e raça para fazer o nosso negócio dar certo, porque ele gera emprego e ele ajuda o país, mas a gente também precisa se engajar nas grandes causas que a gente acredita, seja ela uma causa social, política, o que for, empreendedorismo. A gente tem que contaminar mais pessoas, né, a realmente botar a mão na massa, porque é só assim que a gente vai fazer as coisas darem certo. Eu acho que nunca, né, ficou tão favorável para o Brasil aquela frase do John Kennedy que fala: não pergunte o que o país quer fazer por você, né, pergunte o que você pode fazer para o seu país. Então, eu queria terminar dando um abraço fraterno nas empreendedoras, nos empreendedores, que mesmo diante da adversidade que a gente vive hoje, não estão desistindo, estão brigando, estão lutando para a gente mudar esse país para uma coisa melhor, que é o que a gente quer e é o que a gente merece. Vamos lá, galera? Obrigado.
Obrigado.